Fala galera, Daniel Piai aqui novamente. Venho dar continuidade no vídeo anterior, onde eu falei sobre tendência, como identificar o preço dentro da tendência, de uma maneira que você mesmo possa rastrear a tendência dentro dos fractais, né, dentro dos tempos que estão encadeados, né? Então, só para dar continuidade aqui, a gente sempre parte do gráfico mensal, que é o gráfico onde a tendência macro está agindo e os tempos menores estão atendendo a tendência macro. Então a gente sabe que o mensal está numa tendência de baixa, e agora a gente identificou que essa extremidade aqui, ó, essa parte inferior do gráfico aqui, é um fundo descendente. É um fundo descendente do gráfico mensal. Então, se eu já sei que eu tenho um fundo descendente, automaticamente eu vou buscar por um topo descendente. E onde que pode acontecer meu topo descendente? A qualquer momento. A qualquer momento eu posso ter um topo descendente. Se esse topo for formado nessa região, na região de preço atual, a maior probabilidade é que continue a tendência de baixa. Porém, quanto mais o preço subir, mais distante do fundo eu fico, e a probabilidade de um fundo ascendente aqui no mensal, ela aumenta. Só que eu preciso analisar outros fatores aqui para que essa inversão de tendência aqui, de baixa para uma tendência de alta, aconteça. Então eu vejo range de preços. Eu preciso olhar o range em que o preço está operando dentro do mensal. Eu sei que aqui eu tenho o topo descendente do mensal. E por que eu estou olhando para esse topo? Porque eu acabei de formar um fundo e eu estou indo em busca de um provável topo descendente devido à distância que esse fundo foi formado com relação ao fundo anterior e também, principalmente, com relação ao topo anterior. Por quê? O preço precisa valorizar muito, né? Os touros precisam comprar muito para poder formar um topo em uma região de preço aqui, onde favorece a construção de um fundo ascendente com relação ao nosso fundo atual, né? Para poder inverter a tendência. Então, a gente está buscando um topo descendente devido ao preço neste momento, aqui com essa negociação atual, né? A maior probabilidade, devido à formação desse fundo, ainda é um topo descendente em qualquer lugar dessa região. Então a gente precisa entrar nos tempos menores aqui para identificar quais obstáculos o preço tem para poder atingir níveis, né, onde é possível formar o topo descendente e talvez formar o fundo ascendente. Porém, se a gente for olhar aqui para o tempo macro, que é o mensal, muitos meses vão, né? A gente tem muitos meses pela frente até que a gente veja essa construção sendo formada com uma nitidez a ponto da gente bater o olho e identificar uma extremidade aqui, que é uma formação de um evento gráfico, como já aconteceu um topo, como já aconteceu um fundo. E aquilo que é interessante, né? No vídeo anterior eu estava falando sobre formação de eventos. Então, o que a gente precisa para formar um topo? Né? No tempo maior eu preciso ver o rompimento de mínima e no tempo menor eu preciso ver um pivô de baixa. Então, toda vez que eu viro um topo aqui, ó, tem um topo, rompeu a mínima. Tem um topo, rompeu a mínima. E se eu vejo um fundo, eu vejo um rompimento de máxima no tempo que eu estou buscando o evento gráfico. E no tempo menor, eu preciso ver um pivô de alta. Então aqui, se essa extremidade é o fundo, então teve rompimento de máxima aqui, e agora a gente teve um rompimento de máxima aqui. Não precisa ser o próximo candle romper, né? Desde que tenha rompimento de máxima. Isso a gente precisa entender o seguinte: se tem rompimento de máxima,
a maior probabilidade é que o tempo menor tenha tido tempo de formar uma tendência, né? Se eu estou falando de um fundo com rompimento de máxima, é bom que eu veja uma tendência de alta muito nítida no tempo menor, porque normalmente se eu não rompo esse fundo, eu não tenho uma construção de tendência nítida a ponto de eu bater o martelo e dizer que eu tenho um evento gráfico. Aqui no caso o fundo. Então eu sei que eu tenho um range aqui, né? Então eu vou partir para o semanal para identificar os níveis de preço que eu tenho e qual o range onde o semanal onde a tendência no semanal está atuando. Então eu sei que esse é o meu fundo do mensal. Por que eu sei o fundo do mensal? Recapitulando aqui, porque eu tenho uma tendência de alta no semanal. A partir do momento que eu rompi esse topo, né, que era um topo descendente, eu fiz um fundo ascendente, rompi o topo anterior, eu já tenho meu pivô de alta. E o que eu quero ver aqui no semanal, né, para dar continuidade a essa tendência com uma estrutura saudável? Continuidade, desde que faça um fundo ascendente, continue, faça um fundo ascendente, continue. Isso é uma tendência saudável, né, onde o preço se distancia dos eventos, né? Então eu tenho uma tendência quando eu vejo um impulso maior que a correção, impulso maior que correção, impulso maior que correção. Bom, aqui no semanal, nitidamente, a gente precisa encontrar um topo ascendente ao anterior. Então, se este ponto do gráfico está sendo formado um topo, eu preciso aqui no semanal ter o entendimento que precisa romper uma mínima. A mínima está longe de acontecer, né? Se o preço romper essa mínima aqui, muito possível que o diário esteja em tendência de baixa. É isso que a gente precisa entender. Mas, porém, o diário já tem estrutura formada para o início desta inversão, então a gente precisa ir juntando as peças para poder montar esse quebra-cabeça aqui com esse entendimento fractal, que o semanal está apenas atendendo o mensal, assim como o diário está atendendo o semanal. Então, eu sei que a maior probabilidade aqui, a certeza é que eu preciso formar um topo, né? Mas qual que é a saúde desse topo no meu semanal? Quem vai me dizer pode ser o diário, né? Quem vai me dizer, na verdade, é o diário, mas como que está a saúde do diário? Então, isso tudo é encadeado. E aqui no semanal, eu preciso encontrar onde o preço está dentro aqui dos obstáculos para ele poder continuar uma tendência ou até mesmo já iniciar uma correção. Então eu olho na região de preço aqui onde o preço está livre para poder seguir. Então ele está livre para seguir para cima e para baixo. Para baixo eu tenho aqui esse fundo ascendente do semanal. Meu fundo ascendente do semanal. E para cima eu tenho este topo do semanal, que é um topo descendente, enquanto ele fazia a tendência de baixa, né? Então no semanal eu estou entre esse range de preço. O preço ele já conseguiu passar, né, de um topo descendente anterior, né, que era um possível obstáculo, e agora ele está em um nível de preço aqui, ó, onde está gerando, né, uma briga pela conquista da região. Os touros conseguiram fazer um rompimento, né, mas ainda é uma região de preço onde está havendo briga. Como que a gente consegue identificar isso? Porque o preço retornou um pouco, né? Teve um fechamento aqui, né, para baixo da região anterior. A gente até pode desconsiderar essa região aqui já, porque houve o rompimento, porém é uma região que ainda o preço está brigando, né? Então ela tem uma relevância ainda, porque o preço ainda está neste ponto aqui deste evento. Mas esse é um evento do semanal? Bom, vamos descer até o diário para entender.
de uma coisa eu sei, o semanal, para poder ter uma tendência saudável, ele precisa formar um topo e romper para cima, formar um fundo ascendente e continuar a tendência de alta. Mas vamos descer até o diário para a gente entender como está a tendência do diário. Bom, aqui no diário, eu sei que este ponto aqui do gráfico, ele tem a ver mais com o diário do que com o semanal, né? Ele foi uma estrutura que não teve a estrutura ideal para o semanal, que tem a ver com a continuidade de baixa da tendência do semanal anterior. Então esse aqui é um ponto do diário, né? Então o preço está brigando agora pelo ponto, né, pelo um evento que aconteceu no diário. E como que está a minha estrutura aqui do diário, né? Quando no vídeo anterior a gente estava buscando aqui um pivô de baixa no 4 horas para identificar um topo descendente no diário. Desculpa, um topo ascendente no diário. Eu sei que o preço atualmente está em um range que tem um fundo ascendente aqui no diário, né? E agora a gente já fez, será um topo nessa região aqui? Será que isso aqui já é um topo com um fundo ascendente e agora o preço está buscando um novo topo ou um novo fundo? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Bom, o preço esticou bastante, isso a gente sabe, né? O preço ele andou bastante a ponto da gente esperar um fundo ascendente, porém a gente precisa entender se essa estrutura que foi formada aqui, ela tem uma saúde a ponto de atender a expectativa que é a formação de um topo e depois buscar um fundo ascendente para a continuação da tendência. Né? Então, vamos entender se esse ponto aqui do gráfico ele tem todas as características que a gente precisa para poder identificar um topo ascendente com um fundo ascendente. Então, o que a gente vê aqui? Se esse aqui é um topo, a gente precisa identificar onde está a extremidade desse movimento. Aqui, ó, vou marcar até os dois aqui. Ó. Esse candle aqui, ele fez a máxima nesse preço, 21.647. E este outro candle, ele fez a máxima em 21.650. Então eu vou considerar a movimentação de preço onde o preço foi mais para cima. Então é esse candle que marcou o preço. E como a gente precisa identificar duas coisas para poder confirmar um evento, né? No meu diário eu preciso rompimento de mínima. Se esse candle aqui fez a máxima desse movimento, de toda essa pernada, em algum momento precisa ter um rompimento de mínima. E onde que eu tive? Eu não tive um rompimento de mínima dentro desse range aqui. Então eu não considero esse aqui como um topo. Então se eu não tenho topo, eu não tenho fundo. Então esse evento aqui eu vou considerar como uma tendência de alta no diário? Não, eu não posso considerar como uma tendência de alta. Desculpa, como a tendência saudável do diário, sendo aqui um fundo ascendente. Então, o que o preço fez até agora? Ele fez um movimento único. Né? Ele veio desse fundo até esse ponto atual do gráfico direto. Então, não vou considerar como fundo ascendente. Eu não posso dizer que essa é uma extremidade e essa é uma extremidade onde eu já tenho uma continuidade da tendência. Então, agora a gente precisa identificar se esse ponto aqui do gráfico é o nosso topo ascendente do diário, né? Então vamos identificar aqui se a gente tem, descendo para 4 horas, né, um pivô de baixa, que é isso que a gente está buscando. Bom, se eu sei que a minha tendência precisa de duas coisas, né, para poder identificar um evento, né, que aqui no caso a gente está buscando um topo ascendente no diário, eu preciso de um rompimento de mínima. Então se esse candle aqui fez a máxima do movimento e eu tenho algum rompimento de mínima? Sim. Esse candle rompeu a mínima do candle atual que fez a máxima. Pode ser que eu tenha aqui um topo ascendente no diário. Vamos descer até o 4 horas.
4 horas vai dizer para mim se eu tenho uma inversão de tendência. Olha só que legal. Aqui eu consigo ver uma tendência de baixa no 4 horas, onde eu tenho um topo, um fundo, um topo descendente e um rompimento do fundo anterior. A partir deste rompimento desse fundo anterior, eu considero uma tendência de baixa no 4 horas. Porém, seria muito legal se essa tendência continuasse para concretizar de vez esse topo do diário a ponto da gente encontrar um fundo ascendente saudável, né? Por quê? Uma movimentação muito expressiva dessa que a gente teve, né? Se o preço não esfriar, a gente pode ter rompimentos sem continuação e mostrar uma tendência. Ó, se esse aqui é o movimento do diário, ó, a gente pode ter uma tendência começando uma fragilidade maior a ponto desse preço e buscar por níveis mais baixos, né? Porém, a gente ainda precisa agora formar um fundo ascendente para que essa ideia aqui aconteça. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Esse pivô de baixa aqui já aconteceu, né? Não é a melhor estrutura que a gente gostaria de ver, até para a construção desse topo do diário, mas ele aconteceu. Então a gente agora começa a buscar pelo fundo ascendente do diário. E o fundo do diário, ele precisa de quê? Lá no diário, rompimento de máxima deste ponto aqui, que no caso seria essa máxima, e um pivô de alta no 4 horas. Uma inversão de tendência no 4 horas. Ok? Então é isso, pessoal. Espero ter clareado um pouco mais a mente de vocês, né, para encontrar o preço aqui na tendência. E no próximo vídeo eu vou abranger mais esse entendimento, né, com vocês, para poder vocês mesmos fazerem operações de vocês aí, né, pelo menos entenderem como o preço funciona dentro dessa ideia de hierarquia de fractais, né, de tendência por hierarquia de fractais, né? Então, espero que tenham gostado do vídeo aí. Se tiverem alguma dúvida, alguma crítica, sugestão, podem mandar nos comentários. Fico no aguardo. Boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.